Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. A gente está começando mais um Entre Semanas Cast e hoje nós vamos falar sobre o lado bom dos livros eróticos. Agora roda a vinheta. Percebo que está aqui, lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado? Gente, eu conto ou vocês contam? Pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe, que são meio duvidosos. A gente pode ver uma promoção e já tá correndo pra Amazon. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar nosso Twitter, @castsumares, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify ou pela Amazon Music, clica no botãozinho e segue o nosso programa. Porque, ouvintes, agora eu vou dar uma rápida aula para vocês sobre que gênero é esse, como ele se manifesta dentro da chamada literatura feminina, entre aspas bem grandes, né? Mas antes disso, eu quero ressaltar que hoje nós não vamos falar de livros cujos títulos derivam de Me apaixonei pelo meu sequestrador, e nem de títulos que derivam de O tarado do meu meio-irmão. Nós vamos falar de livros escritos por mulheres que focam em desconstruir os estigmas em relação ao sexo, demonstrando que mulheres podem amar, transar assim como homens, e que elas são livres para fazer isso como bem entenderem com quem quiserem fazê-lo. O nosso tema começa quando entendemos que literatura erótica e literatura pornográfica são basicamente a mesmíssima coisa. O que diferencia uma da outra é o linguajar usado nessas duas formas de escrita. Se as cenas sexuais são realmente muito explícitas, deve-se classificar como literatura pornográfica. Ou seja, o erotismo é softcore. Ele é menos explícito, menos descritivo e menos visual. Já a pornografia é hardcore, mais explícita, mais descritiva e mais visual. Em ambas presenças, nós podemos colocar autoras em jogo que se diferenciam, mas também lutam para fazer com que esse tipo de literatura seja mais feminista, seja mais para nós mulheres e não para nos hipersexualizar. E eu vou citar dois exemplos. A Marina Colasanti, que é uma autora brasileira ainda viva, e a Banks. A Maya Banks, no caso, ela é autora de uma saga muito conhecida, que é a saga inteira com a perspectiva erótica, mas a Colasanti aborda isso dentro de um ou dois livros dela, mas ela não centraliza isso na estrutura da literatura que ela performa. Ambas produzem conteúdos literários em atmosferas eróticas, onde a mulher é um objeto de descrição que a mostra sendo sujeita ou sujeitando-se ao desejo sexual. Cada uma dentro de um peculiar estilo narrativo, trazendo representações inusitadas do desejo sexual feminino, desconstruindo padrões sobre a atividade sexual convencionalmente estabelecidos para a mulher. No caso da Colasanti, é a história de uma mulher que não aceita mais ser submetida aos desejos do marido e converte isso de outra maneira. Dentro do livro, o leopardo é um animal delicado. No caso da Maya Banks, é um negócio mais pro erotismo forte mesmo. É mais safadeza pura mesmo, que entra na cama com o Highlander. Dito isso, eu passo a palavra para a nossa pensadora, Anne, sua vez. Bom, para começar, né, a literatura erótica não é algo novo e ela sempre existiu. Mas às vezes ela ficava camuflada de uma forma para não dar na cara que o livro que você estava lendo era e tinha algo erótico. A forma mais comum que esses romances se mistificaram por aí foi pelos romances de banca, que tinha aquelas capas sensuais, mocinhos atrevidos e mocinhas fogosas que conquistaram milhares de mulheres. Eu tenho a minha mãe, né, como um ótimo exemplo, que toda semana ela pegava vários desses livros de romance de época e trocava entre as minhas tias. Ou não, ela ia na banca e ela voltava com vários novos. Então, basicamente, a gente tem uma história, na verdade, sensual, que, né, uma mulher pode ser conquistada, desejada e estimulada sexualmente. E fazendo parte disso, a parte romântica para transformar essa paixão em um casal bem amoroso. Só que, né, hoje em dia, a gente viu uma chave se transformando. Porque com a decorrência da nova onda dos livros eróticos, as mocinhas começaram a sair dessa posição de precisar ser necessariamente seduzida e começando a tomar esse papel que antes era dos homens de seduzi-los, já que agora a gente vê
mulheres sendo narradas de uma forma que a gente não via antes, né? Sendo a dominante ali no meio do relacionamento, não sendo mais essa virgem pura que não sabe de nada da vida, ou até mesmo ocupando um cargo, ou tendo uma classe social muito diferente e maior que a do nosso mocinho. Como foi dito, o erotismo na literatura não é bem uma coisa nova, mas o tabu desse gênero também não é. Acho que é um consenso que ninguém vai indicar um livro erótico para outra pessoa fora da bolha do Twitter. Principalmente se tiver aquelas capas horríveis que geralmente livros desse gênero têm. Tipo, sei lá, a gente pega um que eu li recentemente que é Amante da Fantasia, que é basicamente um cara seminu da capa. Eu não vou indicar isso para uma pessoa na rua. E eu Mas eu vai que ela convivo. vai gostar. Ela pode gostar, é óbvio que ela pode gostar, mas eu não vou chegar indicando esse tipo de livro, principalmente em físico. Mas, enfim. E a visão desses livros também é um pouco equivocada, tanto por o sexo ser tratado como um tabu. Então, homens geralmente têm uma visão de que esse tipo de livro pode ser equiparado à pornografia. E, francamente, se você pensa isso, por favor, vai se tratar. E quanto pelo lado das mulheres que têm essa vergonha de tanto quanto ler esse tipo de livro em público, quanto comentar com outra pessoa. Mas, enfim, o ponto é que, mesmo com todo esse tabu relacionado ao tema, estamos em 2021 e erotismo é o novo preto. Então, assim, quase todos os livros, tanto de gênero focado em romance, quanto fantasia, às vezes drama, ele tem alguma cena hot, ele tem essa sensualidade, ele tem esse apelo, tanto por ser mais pedido pelos leitores, quanto porque é uma forma de marketing. Vamos combinar que, assim, se você faz parte do Book Twitter, você alguma hora se deparou com a frase "erga seu quadril pra mim, amor". E esse livro não é um livro focado em romance. Ou você viu uma cena jogada de hot na TL e perguntou qual era o livro. Isso aconteceu comigo. Se não aconteceu com ninguém, aí eu tô com um pouco de vergonha agora. Mas assim... assim, livros new adult, fantasia, dramas, enfim, bebem dessa fonte. Às vezes é até difícil você encontrar algum livro que não tenha hot. Então, assim, chegou ao ponto de que a gente vê leitores falando que não querem ler tal livro porque não tem hot. É a nova Júlia de Letras. É a nova Júlia de Letras, basicamente. Segundo bloco, nós vamos voltar aos livrinhos. Então, pega um bloquinho de notas para anotar as boas recomendações e vamos embora de listinha de exemplos bons de livros que abordam o erotismo. Bom, eu, Rayane, não sou uma pessoa que é leitora assídua desse gênero. A única saga que eu tenho na minha estante, que faz parte do gênero hot, erótico, pertence à escritora Sylvia Day, que é uma mulher velha de guerra nesse negócio. Ela está há 500 anos fazendo isso, basicamente. Ela não faz outra coisa, pelo menos eu nunca vi nenhum livro dela que não fosse desse tipo. Minha mãe adora os livros dela. E eu não recomendo Sylvia Day pra todo mundo, porque ela escreve romance erótico. Isso é romance erótico. Mas ao mesmo tempo que ela faz isso, você tem que estar com o teu coração preparado para ler aquilo. Por que eu digo isso? Porque vai ter uma violência no meio. Uma violênciazinha básica. É o famoso amor um pouco que machuca. Machuca pra caraca, na verdade. Machuca pouco, não. Ele não machuca pouco, não. Ele não machuca pouco, não. Ele machuca bastante. Ele machuca bastante. O Gideon, ele é um personagem que machuca bastante. Então, assim, por ele ser esse tipo de pessoa, eu vou indicar hoje. Meu Jesus. O segundo livro da saga Toda Sua, tá? Que é o Profundamente Sua. E sim, tudo tem sua no final dessa saga. Então, só o dele que troca, né? 1, 2, 3, 4, 5 livros e o último é o único que muda o sexo e fica todo seu. Mas o resto tudo termina com sua. Criativo. Eu realmente achei muito criativo. Criativíssima.
A página 62 desse livro, gente. Putz, eu leio em voz alta, meninas. Você que Vai sabe, chocar? do Você vai seu chocar? coração. Vai do Eu seu acho que coração. vai ter o censor aqui. Porque ela é muito explícita. Eu acho que esse livro é mais explícito do que o primeiro. Que faz muito tempo desse última vez que eu li o primeiro, então eu não lembro direito. Então eu acho que esse livro é 2 vezes pior do que o primeiro, no sentido de ser mais explícito. Ele é... E pra você que não gosta daquelas cenas onde cita é apertado, não leia a Sylvia Day. Ah, é verdade. Meu Deus, essa mulher ama colocar isso. O tempo todo ela volta nesse ponto. Então, não leia Sylvia Day se você é dessas pessoas que não gostam de que fale tá apertado. Se é que você me entende. Nossa, É muito difícil de tentar explicar isso daqui. E essa página, eu peguei essa página porque ela tem uma frase que eu, na hora que eu li, eu não percebi o peso que ela tinha. Eu fui perceber o peso que ela tinha depois. E eu quero que vocês falem sobre essa frase comigo depois. Ai, lá vem. Lá vem. Eu tô quieta, eu vou esperar. Eu tô quietinha, Foi como uma sombra sobre o meu, baixando a cabeça. Ele levou sua boca até a minha e me lambeu de leve com a ponta da língua. Você está aflita. Está se sentindo vazia sem ele. Vocês entenderam sem o que ela está se sentindo vazia? Sim. Então eu não preciso falar mais nada. Eu já entendi. Próximo! Enfim, vamos lá. Até me... Olha, eu vou começar por um livro que eu já citei aqui no episódio dos lançamentos mais esperados do ano. Aliás, pode ouvir que tá, incrível. Faça isso. Depois de ouvir esse. Então, o Clube do Livro dos Homens, da Lista K. Adams, esse aqui eu vou falar, eu roubei um pouquinho, porque ele é uma comédia romântica, que ele trata do casal, e o Gavin e a Thea, que eles estão passando por um mau momento no casamento deles. Porque assim, né, o nosso mocinho, que ele é um jogador profissional de beisebol, ele fica muito abalado, porque ele descobre que a mulher dele finge orgasmos numa noite aí muito importante da vida dele. E aí a gente tem uma construção muito incrível dessa mulher, que ela quebra muito a parte engraçada, que seria o foco dos homens lendo os romances para tentar ajeitar as coisas do casamento deles. E assim, o foco da história realmente é o sexo e até se entendendo com ela mesma, porque ela abriu mão de coisas da vida dela pelo sonho e pela carreira do marido. Que ele precisa também tirar algumas coisas dentro dele, porque, tipo assim, né? Vamos lá, combinar. O cara fica super, super, super abalado quando descobre que não sabia fazer a mulher gozar. Aliás, as cenas dele são muito, muito, muito boas, porque como o livro é muito de comédia, e a comédia da mulher tem um time muito incrível, é tipo uma atrás da outra. Só que quando ela chega na parte do hot, né, realmente da cena, você fala, meu Deus, mulher, você consegue escrever? Que delícia! Só que o dela, eu achei que ia ser um pouquinho menos explícito, mas é bem explícito mesmo. E a melhor cena é quando ele decide usar do romance que eles estão lendo, né, que é Cortejando a Condessa. Ele pega uma parte do livro que é o mocinho fazendo oral na mocinha do livro. E aí ele decide fazer isso com a mulher dele. E ó, que cena fantástica. Olha, vamos lá, tá de próximo parabéns. livro. Esse livro é muito bom, pode ler, amiga. Vamos lá, o próximo é um dos nacionais que eu li esse ano, que eu posso dizer que pode ser um dos meus favoritos, que chama Caleidoscópio. Ele é um spin-off de uma série hot também, que chama Mosaico, da Sue Hacker. Ela é um pseudônimo dessa autora, tá? Aqui a gente tem a Paula, que é uma vilã. Olha só, eu botando com as vilãs, que eu me apaixono, né? Que ela é uma mocinha super fútil, mesquinha, arrogante, e ela vê todo mundo dela, o mundinho dela, né, desabar, e ela acaba reencontrando alguém que passou pelo passado dela e ela machucou exatamente pelo jeito dela, fútil, arrogante, enfim. Só que a história dela é sobre ela ser uma mulher incrivelmente sexual, que ela tá
tão de bem com a vida dela, sabe? Ela não tem medo de mostrar o corpo, de transar com o que ela quiser e tudo mais. Ela é muito forte, ela é muito decidida, mas também tem todas as partes ruins que precisa de um empurrão ali, né? E aparece o Mal, que ele quer dar uma lição pra Paula, né? Pelo que aconteceu no passado deles, mas ele acaba sendo preso por essa mulher fascinantemente, que deixa o louco de muito tesão, porque é incrível a forma como... Esse livro é meio cão e gato. Só que é um cão e gato que toda hora é um provocando o outro de uma forma meio sexual. Aí você fica com... Essa autora, ela cria uma tensão em você pré o hot. E aí você fica engolindo essa pré, e aí você fica tipo, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero ver esses dois pegando. E é incrível, o livro é maravilhoso. E, de novo, né? Você sai com uma sensação de que ela não é vilã, porque essa mulher é incrível. E o marido dela não bosta. O ex, na verdade. E vamos lá. O último é um romance de época. E aí você até deve estar pensando no mocinho, libertino, que tem aquela mocinha lá que ela pede uma ajuda pro galã, mas tira isso da frente, rasga. Não, isso aqui, pelo amor de Deus, ninguém quer mais. O livro, Uma Noite para Seduzir uma Libertina, é o terceiro livro da série dos Amores em Quente, da Tatiana Amaretto, que eu já falei aqui, né? Maravilhosa essa autora. E é muito incrível você ver que esse livro, esse terceiro livro, é uma história sobre a mocinha sendo libertina. Então a gente tem a Caroline, que é a filha desse marquês, que ela não liga para ninguém da sociedade dela. Ela dorme com todos os homens que ela quiser. Ela anda do jeito que ela quer. Ela só usa vermelho, mas vermelho mesmo. Ela faz o que ela quer e não liga pra nada da sociedade. Mas, assim, obviamente, por escolhas que ela faz da vida dela, ela não é bem-vinda socialmente e ela crê realmente que ela não vai ter uma família e não vai se casar, porque ninguém vai querer ela, né? Já que ela é tão mal vista na sociedade. Mas, aí ela recebe um convite do irmão do meu querido Edward McFadden, lindo, maravilhoso, que não toma banho, o Isaac. E ele pede para a Caroline tirar a virgindade dele, porque ele quer se casar com uma italiana lá, e ele ouviu falar que as italianas gostam de uma coisa mais apimentada, só que ele, como uma pessoa virgem, não ia saber como dar um trato na mulher dele. Aí ele pede pra ela e fala assim, bom, tira minha virgindade, me ajuda como satisfazer uma mulher, e ela acha aquilo uma desfeita pra ela. Ela fala, você tá doido, garoto? Você pode ter quem você quiser, porque você quer eu, porque essa mulher é maravilhosa. Enfim, eu sou muito suspeita, eu amo muito a série do Amores em Quente, a Tatiana é maravilhosa, e eu só queria que mais autores se inspirassem nela, porque essa história é incrivelmente incrível, e os hots são muito bons. Só pela sinopse já dá pra ver que é diferente pra caramba. É muito bom. É muito diferente. Eu amo essa mulher. Eu amo muito a Tatiana. Tá, enfim. Como eu não sou uma pessoa de ler livros muito focados em romance, não é mesmo? Eu sou a guria das fantasias tudo bem farofa mesmo. Eu não tenho bem um livro erótico, assim, pra poder indicar. Eu tenho, assim, livros de fantasia que tem cenas um pouco mais, sabe, aquela coisinha. Então, assim, apimentada. Coisinha. Exatamente. Então, o meu dialeto. Então, eu vou botar aqui que eu realmente, quando eu tava lendo esse livro, eu não esperava que tivesse hot. Até porque alguns livros dessa autora realmente não tem. Muitos deles que eu li não tem. Então, assim, eu vou botar aqui Ed La Rue, que pode estar errada a pronúncia, provavelmente está errada. Mas o livro da Victoria Schwab. E eu li esse livro, eu tava lendo ele, e surgiu um hot do nada, dela com um outro personagem que eu não vou citar quem, porque tem 2 pares românticos que eu não vou falar quem são. E essa cena é muito interessante porque é aquele famoso assim, o hot poético, sabe? Aquele meu Deus. Hotzinho poético, que a gente lê, a gente sai, a gente fala assim, não é verdade isso, porque é impossível alguém transar desse jeito. Não é possível, sabe? Então, eu boto esse, eu não vou ler a cena aqui, porque não. E eu vou botar também
Eu vou botar também o segundo de Um Tom Mais Escuro de Magia, que também é Davi Schwab. Temos aqui Rayane me xingando nesse momento, porque eu só recomendo esse livro. Vem ela de novo. Caraca, de novo essa merda. Sim, Mundinho Schwab. Sim, Mundinho Schwab. Então, no segundo livro dessa trilogia, o casal principal, ele é o protagonista, ele é um professor incrível. Que ele vai ensinando os comandos assim pra outra pessoa lá. E não vou entrar em detalhes também. Mas é daquela forma, um ótimo professor. Realmente gostaria muito de aprender esses tipos de coisas. E Senhora do Pombo. Não vou citar, mas assim, pensava que ele fosse virgem, mas não é. Claramente não é. Meu Deus. Agora eu tô pensando em popularismo também. Então, e eu quero citar aqui, contra a vontade das outras participantes desse podcast, eu vou citar aqui os livros da Sarah J. Maas. Porque você pode falar o que você quiser da Sarah J. Maas. E você provavelmente vai estar certo de qualquer coisa que você falar sobre ela. Mas você não pode dizer que a mulher não sabe escrever um hot. Porque ela sabe. É uma das poucas coisas que ela sabe. Mas assim, os hots dela são realmente bons. E principalmente de Acotar. Não sou muito fã de Acotar, mas assim, Acotar e Trono de Vidro tem dois hots que são muito bons. Que o de Acotar é o do segundo livro, que novamente vamos falar do capítulo 55. Eu acredito que seja. Caralho. É o famoso. É o famoso capítulo 55. O famoso que, se fosse na realidade, a menina ia sair com uma candidíase ferrada. Ai, ninguém liga pra isso, né? Crianças, não transem. Não transem, porque senão vocês vão criar... Como é que é a frase das Meninas Malvadas? Vocês vão ter filhos e morrer. É isso. Então, assim... não reproduzam essa cena, mas a cena é realmente muito boa, sabe? E é isso. É aquilo, eu não tenho muitas coisas pra falar sobre esse tema, porque eu sou a pessoa dos livros de fantasia. De hots de fantasia. Então, né, pode... De gente que tá voando. A roteira é eu, no caso, né? Eu vejo um homem sem camisa na capa e eu falo, olha que livro incrível, vou ler. E a qualidade nem é tão boa. Eu não vejo. A única vez que eu fiz isso, eu fiz por engano. E quando eu cheguei com ele em casa e percebi que se tratava de um tipo de livro desse, eu falei assim, Jeová, meu pai me perdoa. Eu não sabia, pai. Isso, a influência da minha mãe. Eu fui enganada pelo título. O título aí. Tem a palavra inferno no título, você acha que eu ia saber? Como? É verdade. Eu fui enganada. O último livro de Homem Sem Camisa que eu fui ler, eu fui esperando putaria e recebi depressão. Então eu não tenho realmente... vergonha. Safado. Coisa pra falar sobre isso. É isso. Não sonha. Não... A gente se enganou, amiga. A gente se enganou. Eu fui enganada. Eu tava esperando sair de lá com um pouco de vergonha de mim mesma, mas eu saí triste. Olha, no meu caso, eu saí com vergonha, triste, /apaixonada. Eu tomei esse ano ainda, porque eu não li tantos assim. Ano passado foi um atrás do outro. Só Homem Sem Camisa na capa. Só Homem Sem Camisa. Esse eu estou controlada. Eu li acho que só uns 5, mais ou menos. Tá ótimo. E 5 porque ela tá controlada, tá, gente? Isso, ano passado foi mais de 20. Anis do céu. Eu li muito. Só uma pergunta, você tem esses livros em físico? Você tem coragem, de comprar eles em físico? Tenho, porque a minha mãe anda comigo, né? Então eu não tenho vergonha de comprar. Que mãe maravilhosa, né? Sim. Então, eu tenho todos os livros da Sylvia Day, porque a minha mãe é apaixonada pela Sylvia Day, de verdade. Mãezona sua, cara. Sim, aí eu compro. Minha mãe é apaixonada por Dan Brown e ficção científica, a mãe da Ana é apaixonada por romance erótico. Olha só a diferença. Na verdade, enfim, o primeiro tópico que eu quero abordar dentro do debate de hoje são os estigmas que são criados em torno das mulheres e como, nesse episódio, nós não vamos focar nos livros que
são criados para homens ou para relações LGBTQ+, que não envolvem pessoas que se identificam como mulheres, nós vamos focar nos nomes que aparecem geralmente quando mulheres são vistas lendo esse tipo de literatura. São sempre as putas, as impuras, as promíscuas, as fáceis e as insatisfeitas. Porque, infelizmente, a conclusão que acaba surgindo é que a necessidade de ler tal gênero vem de uma insatisfação direta em relação à vida pessoal da mulher em relação ao parceiro ou parceira dela. Então, eu acho, né, que a gente vem bastante disso, de ter um tabu sobre sexo não ser para mulheres. Então, desde pequena, a gente é condicionada a achar que a primeira coisa que é a história da masturbação, que para os homens é algo que faça até um pinto esfolar, a gente é obrigada tipo, a entender que o nosso corpo tem que ser puro, tem que ser ingênuo, a gente tem que ser as virgens, as ressalvas, tanto que nos livros são tratados desse jeito, numa maioria também mais passado e tal. E dói muito você ter um gênero que, né, o foco dele é as relações das mulheres e as vontades e desejos que ela tem com, sei lá, com parceiro, enfim, a vida, e você perceber que, tipo, você lê isso e é considerado alguém, tipo, sem cultura. Porque pode ser, chega alguém e fala pra você, nossa, você é tão culta, por que você tá lendo isso? Só porque, tipo, a capa é mais sensual, o título tem alguma coisa que te mostre, né? Tipo, sei lá, essas besteiras que tem do tarado. Enfim, deixa eu te falar um negócio. Só pra ressaltar aqui, pra recomendar meu escritor favorito de novo. Então, se vocês lessem Silva e Reinhard, vocês não teriam esse problema, porque eu aprendi com ele, várias pessoas têm Santo Agostinho, e tá dentro de um livro de romance erótico. Ah, sim. Então assim, o cara tá... É só procurar. Tem citação de filosofia, sociologia, tem história da arte, tá tudo lá. E tem muito sendo sexo no meio. Então, assim, não é desculpa, não vou ser culpa. Não, lógico, mas é bem esse estigma, tipo assim, nossa, você tá lendo um livro de sexo, sabe? E parece vergonhoso, mas não é, gente, é só um romance que o foco ou é o sexo, ou é a vida da mulher em si, ou ela se descobrindo, tipo, não tem nada de diferente. E às vezes a mulher é incrível, ela tem várias coisas legais pra te falar, pra te apresentar um mundo, tirando mais aqueles meio bochinha, né, BDSM, mas tem muitos... Não vamos entrar nesse âmbito. Não vamos. Exatamente. Eu tô falando que alguns dão, mas tem muitos aí que, nossa, fala muito sobre carreira, fala muito sobre sonhos, fala sobre maternidade de uma forma muito interessante. Então, assim, sei lá, bosta nessa mulher. Às vezes até sobre a ascensão da personalidade ou da carreira da protagonista. Tem muito disso também. Você tem que saber procurar. Não tenho mais o que dizer. Em qualquer livro você tem que saber procurar. Não, e sobre a própria sexualidade também. É muito importante a gente ver em alguns nesse tipo de caso, sabe? Lógico, não na idade certa, mas você ter esse contato também te ajuda para algumas outras questões, porque você pode ser uma pessoa que não tem um tipo de... como que é o nome? Vivência... sei lá, que você não teve orientação sobre, entendeu? Então, acho que esse tipo de leitura também é muito vantajosa para alguns outros âmbitos, né? Tipo, sei lá, sobre sexo seguro, sobre consentimento, sobre buscar o que te atiça, o que te faz ter desejo e tudo mais. Então, é importante também. Não é só você... eu não tenho um parceiro para me comer. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, passando para a segunda etapa do debate, entrando no segundo gancho, que partindo dessa ideia da Anne falando da idade certa, esse tema é um pouquinho mais profundo. Nós citamos ele em outros episódios parcialmente. Tem um episódio do podcast que é basicamente só sobre isso, para classificação indicativa. E vocês não estavam presentes no momento, então eu quero ouvir vocês sobre isso. Porque a gente sabe que no Brasil existe uma lei de classificação indicativa em veículos midiáticos. Isso inclui a literatura. Porém, infelizmente, com a pirataria em massa disseminada, que faz com a circulação de livros que possuem cenas explícitas ou que são focados em coisas explícitas, já é muito maior do que o normal.
e com esses portais como o Wattpad, que não possuem filtros efetivos, acaba sendo facilitado o acesso de crianças a conteúdo erótico por meio das fanfics e de outros livros originais que circulam livremente entre drives sem restrição nenhuma. E partindo do princípio que eu já vi comentários de crianças dizendo que têm 11 a 13 anos, ou de 11 a 14 anos, de 10 a 14 anos, lendo livros com títulos Dono do Morro, A Princesa da Máfia, e todos têm apelo erótico, todos, sem deixar nem pôr, tem cenas de sexo explícitas e violentas, muitas vezes. É o famoso... Meu querido gatinho. E quando você olha Meu Querido Gatinho no título, você não imagina que seja uma fanfic erótica coreana. Mas aí você olha pra capa e tem 2 meninos coreanos e um coreano de gatinho. Eu falo assim, mano, que merda é essa? É podre. Podre demais. Esse negócio é o famoso de a fic é pra maiores de 18, a escritora tem 12. Nossa, completamente. É basicamente isso. Como isso é possível? É por isso, porque não existe filtro. E são pessoas que são semi-alfabetizadas. Isso para você perceber nitidamente, porque quando você vai analisar a escrita de como está formada a história, você percebe que certas palavras que não têm cedilha aparecem com cedilha, palavras que são com 2 S aparecem com X. Então são pessoas semi-alfabetizadas, que estão na idade de criança ainda, não deveriam estar escrevendo nem lendo aquilo e estão lá. E como que a gente bloqueia isso? Como que a gente impede isso? Vamos lá. Olha que problemático você vê que, tipo, assim, óbvio, as leituras eróticas, né, elas meio que, conforme foi passando os tempos, a gente percebeu uma quebra desse meio que tabu sobre o sexo, que ainda é muito forçada, só que ele acaba meio que se entrelaçando com outros gêneros. E aí a gente acaba vendo um movimento de outros gêneros que normalmente não tem cenas de sexo explícitas ali no meio, e aí acaba tendo. E aí é aquela coisa, igual ela falou da Sarah J. Maas, sabe por que é importante a gente ter uma classificação sobre os livros dela? Porque uma criança de 11, de 13 anos pode comprar um livro dela achando, olha que legal, um livro de fantasia com uma capa colorida, que não te fala nada, e no meio tem uma cena de sexo igual tem, tipo, super aberto e tal, famoso capítulo 55. E é o que às vezes impulsiona as meninas, tipo, muito novas do Twitter, cada vez mais ler esse tipo de conteúdo. E assim, não é que elas vão procurar livros bons dessa parte erótica que existe. Elas vão ler essas coisas bagaceira, vai ler realmente 365 dias e achar incrível, vai ler 50 tons de cinza e achar que BDSM é aquele negócio, que é bagunça. Aí elas vão fazer o quê? Escrever fanfics, porque na maioria delas são o quê? Fãs de alguma coisa, aí escreve e aparece a tal história com coisinha de gatinho, que dá uma vergonha. Pelo amor de Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pra quê? Isso você percebe muito entrando em fanfics de K-pop. Se você entra... Primeiramente, você não tem que entrar. Mas se você entra, você vai num âmbito que, assim, você entra e você sai com algum tipo de trauma psicológico de lá de dentro. Porque é uma mistura de crianças que viram os filmes de 50 Tons de Cinza ou leram os livros e pegam aquilo como BDSM, crianças que romantizam estupro, crianças que romantizam sequestros e essas coisas pesadas, muito pesadas mesmo. Se você para ler aquilo ali, é coisa pesada. É verdade. E você vê que esse tipo de coisa podia ser evitada se, sabe? Filha, o que você tá lendo? Isso, você tem 12 anos, não é pra você ler isso. Depois eu te dou. Quando você estiver mais velho, pronto, entendeu? E é uma coisa incrível pensar nisso, porque é tudo uma questão de movimentação de moda, né? Na questão musical e tal. Porque eu, né, na minha época mais nova, eu era fã do One Direction. E eu comecei a ler muita coisa ruim por causa das fanfics. Sério, umas coisas bizarras que hoje eu tenho muita vergonha de falar sobre isso. Graças a Deus. Você também passou por isso. Eu aqui me manifestando. Eu fui a pessoa do Harry Potter, então a gente participa do Harry Potter. Pois é, eu passei isso com One Direction. E hoje, e também com McFly, mas hoje você vê as meninas com BTS.
Só que é interessante você ver alguns outros tipos de meios de fanfic. Por exemplo, anime, vai dar ruim. Sofre fanfic bosta. Vai dar ruim. Esses negócios, fanfic bosta. Porque é menina muito nova escrevendo, não sabe escrever, não sabe o que é uma narrativa e muito menos o que é um sexo, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Ai, gente, dá um negócio. Agora, se você for em alguns outros nichos, você acha coisa boa, mas é aquele negócio, não é pra criança. E normalmente quem escreve não são crianças. Aí você consegue entender, ler, fala, putz, que legal. Mas, ó, quando você é muito nova, você não consegue discernir que, putz, sei lá, aquilo é um estupro, que aquilo é um sequestro e que você não pode se apaixonar e nem deve se apaixonar por um cara que sequestra porque viu você na rua, né? Ou, sei lá... o cara é um gostoso e aí ele quer que eu seja submissa dele e... Gente, pelo amor de Deus, que isso, né? Vamos lá. Pois Vamos passar pro próximo tópico. Terceiro e último tópico, nós vamos aos casais, dos quais nós sentimos faltas nas livrarias. E eu estou especificando que as reclamações aqui estão dirigidas para as grandes e as livrarias físicas, porque nós sabemos que no cenário de literatura independente esses casais são vistos com um pouquinho mais de frequência, então não seria justo com as autoras desse cenário reclamar para elas da falta de aparecimento desses casais. O que eu estou falando aqui? O que você está falando, Rainha? Estou falando de casais com pessoas pretas em cena. No meu caso, de minoria de mulher preta. E quando eu falo pessoas pretas, eu estou literalmente falando de duas pessoas pretas. Tá? Desde relação heterossexual cis, que seria o meu caso, ou relação LGBTQ. Entenderam? E assim, a maior parte dos casos onde eu encontro livros eróticos ou romances com apelos eróticos são, a maioria, interraciais, que não é errado, tá, gente? Não é errado. Eu mesma escrevo interracial, isso não é crime. Mas a gente quer que vocês invistam mais em demonstrar o amor preto. Isso é importante também. É importante valorizar que pode existir amor entre essas duas pessoas. Que não é necessário que a menina sempre procure um cara branco para ser feliz. Entende? Que pessoas pretas podem demonstrar e receber amor. Isso é importante. Tá? E é importante também para a gente arrancar de cima do homem preto o estereótipo de dominador, agressivo, super hipersexualizado. Por favor. Porque na maioria das vezes ele é tratado como agressivo. Então, para a gente arrancar esse estereótipo do homem negro, a gente precisa de mais livros onde homens negros são românticos, onde homens negros são delicados, onde homens negros são sensíveis, onde homens negros são até passivos. E também também consumir mais isso. Porque quando tem, as pessoas não consomem. Isso, é esse o problema. Então, saindo do meu lugar de minoria, vocês falem agora que vocês querem ver com mais frequência e não estão vendo ainda. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre o estereótipo, muitos que é o que eu mais vejo lendo bastante livros eróticos, hots, entre aspas, né, e romances, que é a menina virgem pura, que ela não conhece, ou, tipo assim, a única vez que você consegue ver uma mulher que, tipo, não é virgem, mas ela não conhece nada sobre sexo, porque ela precisa desse homem de verdade para ir satisfazer ela, mostrar para ela o que é sexo e tal. Eu queria ver coisas como a Tatiana fez, que continua fazendo, porque as mocinhas da Tatiana são incríveis, de você ver uma mulher que tá ali, que ela não precisa de um homem pra, tipo, ter prazer, entendeu? E ela não precisa ser, sei lá, tipo, eu já li algumas coisas muito horríveis falando que a mulher sabia algumas coisas de sexo porque ela viu em pornografia. Gente, pelo amor de Deus, onde que isso é a verdade, entendeu? Eu quero mulheres que saibam, que chegam no homem e falam assim, olha, pera lá, não tá bom isso aqui, é assim que se faz, e mostrar pra ele o que é conduzir o parceiro. É perigoso, mas a mulher realmente é um pouco perigoso, porque assim, ao mesmo tempo que você estaria dando liberdade para essas mulheres conduzirem esses parceiros, você poderia estar também tratando de um estigma onde seria a tal da reparação histórica, que eu acho que esse termo está sendo jogado fora, onde mulheres são dominantes, opressoras e os homens são os coitados. Isso seria feio pra cacete. Então é isso. Verdade. Não, mas eu digo no seria o exército.
Porém, tomem muito cuidado com a construção que vocês estão fazendo, porque se vocês fizerem isso lógico. e darem a mulher, vai dar tudo errado. Tipo, E a questão não é nem tipo, mudar os papéis, né? É só colocar uma coisa diferente no meio da relação, sabe? Um pouco mais de empoderamento, no caso. Não, só a força de estar lá e falar assim, ó, pera lá, eu não gosto assim, entendeu? Tipo, você nunca vê, é sempre o cara conduzindo aquele negócio, é sempre um negócio, é o que você falou, erga o quadril para mim. Eu não ergo o quadril, eu não gosto assim. Mas não, às vezes é tipo, pô, mulher, levanta aí que eu quero chegar o que eu tô fazendo, por favor. Levanta aí. Rapidão. Sim. Mas o Arthur falando partiu. Pois é. Eu morri. Olha. Mas assim, pegando o gancho do que a Rai falou, é incrível como é diferente a dinâmica de casal para livros de fantasia e esses livros que você citou, porque assim, o meu caso, uma coisa que eu sinto falta são casais com ambos tendo uma personalidade. Porque quando você lê muito livros de fantasia em geral que tem romance, eu não sei quem foi que criou isso e eu odeio essa pessoa. Mas assim, uma boa ideia transformar em romântico da protagonista feminina, forte, incrível, e Nana sem personalidade nenhuma. Isso eu vejo muitas vezes. Tipo, a personalidade do par romântico é ser um par romântico, sabe? E o falta de ver personagens masculinos com uma personalidade. E eles tinham uma vida antes da protagonista. E eu vou citar aqui. Eu tô com medo de citar esse personagem, mas eu vou citar. Não é Sarah J. Maas, por incrível falando, não vou falar da Sarah J. Maas. Eu vou citar aqui o Arner, de Estilhaça-me, que é o cara do Erga Seu Quadril pra mim, amor. Eu juro que você ia usar a carta do Cardan agora. Você ia falar assim, ó, Cardan, escolhe você. O Cardan tem personalidade, ele tem um rabinho, e ele tem uma personalidade. Enfim, o que eu estou falando é que se você for parar para analisar o personagem do Arner durante todos os livros de Estilhaça-me, sem spoiler aqui, toda a existência dele é voltada para Juliette. Toda a vida dele, tudo que ele faz é pela Juliette. Absolutamente tudo. Depois que ele encontra com a Juliette, a vida dele vira a Juliette. Então, assim, eu gosto do Arner, eu acho ele um personagem da hora, mas a autora simplesmente ela fez um desenvolvimento incrível com a Juliette e o desenvolvimento do Arner é a Juliette. Vai ficar para outro dia. Vai ficar para outro dia. Desculpa, gente. Tudo bem, ele é personagem principal, Mas quem se importa? Enfim, quando se ouvir isso vai ficar puto. Mas desculpa, é a verdade. Eu li todos os livros e ele no último livro ele faz um escândalo porque a menina não tá lá presente e sem spoilers, não vou dar spoilers, mas enfim, o que eu sinto falta é isso. É um casal que ambos têm a personalidade e o cara não viva em torno da mocinha, igual a Eileen falando que pra que serve macho a não ser esquentar a sua cama, não é mesmo? Serve pra porra nenhuma. Então é isso, basicamente. Olha, eu acho que eu queria colocar só mais uma coisinha aqui, que eu acho que eu já falei com a Rai várias vezes sobre isso, que eu me incomodo muito de ver essa construção nos romances, na maioria deles, de mocinhas muito novas e, tipo, homens muito mais velhos. Eu odeio essa construção, porque eu sinto que, assim... Mas muito mais velho, você tá falando, tipo 10 anos de diferença? É aquele negócio que eu falei pra você. Tipo, a mocinha tem 18, 20 anos no máximo, e o cara tem, tipo, 38, 40, sabe? Eu me incomodo demais com essa diferença. E tem muito livro, assim, muito livro. Tanto que, autora, pelo amor de Deus, não estou te julgando, mas já te julgando, tem um livro que eu tô lendo recentemente, chama O Dono do Texas, que é um livro de cowboy. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Só que, mano, a menina tem 18 anos, o cara tem 38. Gente, pelo amor de Deus, ela deu uma vez só e engravidou. Que isso?
Ela nem faculdade fez ainda e se envolveu com o cara. Aí, Anne, eu tenho que te perguntar. Em Mas casos que que é a isso? personagem principal tem 23 anos e o cara tem 278 anos. Aí eu me incomodo também. Eu acho feio. Porque me incomoda. É porque sempre Ele é um parece que, vampiro? tipo, Ele vai fazer o que na vida? Ele não pode ser. Ele é um vampiro. Não. Eu É que não depois ele também consigo fala. entender. Assim, desculpa. Mas eu não consigo entender por que um homem imortal se apaixonaria por uma mortal qualquer. Isso sem faltas nenhuma, mas A questão geral. não é essa. A questão do príncipe de floresta é a seguinte. Ele não estava afim de se apaixonar por ela. Ele não estava afim de se apaixonar por ela. Ele estava afim de transar só. Acontece. A paixão vem Então, depois. porque é o que o vampiro tem que fazer. O vampiro, Ele- você é vampiro. de Para duas com a palhaçada. coisas. Ele estava afim de salvar a vida dela quando ele viu ela em perigo. Aí ele salvou a vida dela e falou assim: show, tá tudo certo. A menina tá viva. Tamo aí. Aí ele foi embora pra casa. Aí depois, quando ele aparece de novo na história, ele tá afim só de transar com ela mesmo. Ele vai se apaixonar por ela mesmo depois, quando ele cai em si e fala assim, mano, olha a merda que eu tô fazendo. Aí, ele deve ter. Ele pensou, por que eu salvei essa garota? Não deixa ela morrer. Ele fica puto consigo mesmo. Ele não se arrepende de ter salvo ela, mas bate o arrependimento nele de ter se apaixonado por ela, porque a vida dele foi uma merda depois disso. Ele começou a descobrir que ele queria saber. Aí ele. É que a minha Mas problemática esse mais. negócio- Pode falar, amiga. Fala você, pode falar. Não, o que eu tava falando é que, tipo, esse negócio de questão de idade pra personagens imortais, a gente entra num debate filosófico que é o que te incomoda? É o fato dele ter vivido mais tempo do que a personagem protagonista ou ele envelhecer? Porque se for o negócio de envelhecer, ele não entra com a parte imortal. Agora, se for em relação a tempo de vivência, nossa, muito. E tipo, eu tenho um livro que não é hot, não tem nada de hot, mas enfim, o personagem, ele tem 17 anos, mas ele existe há 4 anos. E a protagonista tem 18. Então ela é muito mais velha do que ele em questão de existência, mas não de idade. É complicado, entra num debate muito filosófico. É porque, na verdade, o meu problema é que, assim, quando a gente tá falando de mocinhas muito mais novas que os homens, a gente tá colocando em questão a aparência dessas mulheres. Então, quer dizer que, assim, quando você tá no auge da sua idade, que teoricamente é os 18, 20 anos, o auge, essa coisa, os anos de ouro, né, que você tá... Enfim, você tá colocando um puta padrão de beleza, que são aquele negócio de mocinhas muito novas sendo gostosas e tudo mais. E quando você vê... Você tá entendendo? E é isso que acontece nesses romances hots. Porque você tá colocando em xeque a beleza dessa mulher enquanto os homens estão no auge da idade. Que normalmente quando a gente fala que um homem é bonitão, é quando ele tá perto dos 40, entendeu? É essa questão que me incomoda um pouco. E aí entra também um pouquinho sobre corpos e como as mulheres são feitas de tipo... Sabe o padrão brasileiro? Aquela gostosona que tem um puta peitão, que tem o corpo violão, uma gordura fora do lugar não tem. Então me incomoda muito. Nossa, toda vez que eu leio, o seio dela cabia na palma da minha mão, eu já fico... Por quê, gente? Por quê? Por que a menina não pode ter um puta peitão mais farto? Ou ela pode ter um peito que é meio ceguinho, sabe? Que é aquele meio vesgo. Por que ela não pode ter um peito pequeno? Por que ela não pode ter uma personagem mais gorda? Tipo, gorda no sentido de, tipo, realmente ser gorda, sabe? Porque você nunca tem esse tipo de corpo ali no meio, esse tipo de aparência. Você só tem a mulher gostosona. E aí... Você fica tipo, uai, por quê? Não tem outras mulheres? Você só tem modelo? Aí fica chato, entendeu? Eu queria que tivesse mais isso. Eu vou deixar claro que, de novo, antes de encerrar, que essas reclamações foram dirigidas a grandes editoras e a livrarias físicas, tá, gente? Sim. A gente sabe que não será independente das pessoas. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima e tchau! Este episódio foi dirigido, escrito e editado pela equipe do blog Entre Sumários e Fins, e hoje é apresentado pelas apresentadoras Rayane, Anne e Emi. E a citação do dia é a seguinte: há um ditado que é mais ou menos assim: toda mulher tem que ser dama na sociedade e desurpadora no sexo. Então,
Que mal tem em ser possuído aqui mesmo, hein? Do livro Caleidoscópio, de Sue Hacker. Até a próxima leitura. Tchau!